não esqueci nada, a gente começa com uma prece, né? Então eu convido a todos para que a gente faça essa prece, agradecendo pelo nosso retorno, né? Embora parcial. E agradecendo também, já estamos chegando no último mês, ou já chegamos no último mês do ano, né? Hoje já dia 6 de dezembro de 2021, nós temos só 25 dias, né? Deste ano. Então, agradecendo ao Mestre Jesus, ao Pai Celestial, por termos vencido, por termos passado pelas nossas provações, pelas nossas necessidades, por termos superado a pandemia, por termos, enfim, chegado aqui. Embora sempre com a nossa, às vezes, a ausência de alguns amigos, de companheiros nossos, não do centro, mas outros companheiros que desencarnaram, né? Companheiros que pertenceram ao centro. Mas sabemos que ninguém desencarnaria se não estivesse no programa Desencarnar. E, portanto, nós te agradecemos, Mestre, e as nossas vibrações de amor para tantos quantos se foram, não só companheiro conhecido nosso, como pelos 600 e quase 50 mil brasileiros que deixaram, pelos milhões que pelo mundo todo foram vítimas. Que as nossas vibrações de amor sempre sejam por eles, né? E vamos iniciar mais uma tarefa do Pátria do Evangelho, retomando a nossa tarefa, aqui com a nossa exposição de hoje. Permitir que Deus prepostos esteja conosco, tanto comigo, que vou fazer a exposição, tanto quanto com os companheiros que vão ouvir, para que a mensagem alcance seus objetivos. Ser conosco, abençoa os nossos propósitos, que assim seja. Bom, como vocês estão vendo, hoje eu vou falar um tema que eu tinha programado para o dia 7 de dezembro de 2020. 2020 não tivemos atividade, né? Então, eu estava montando outro, e quando foi registrado no notebook, eu percebi que eu tinha essa palestra. Falei, bom, então eu vou aproveitar, não vou deixar para trás. A outra eu programei para o dia 31 de janeiro, a outra que estamos começando a montar, dia 31 de janeiro de 2022, que é uma segunda-feira, só para deixar uma data, né? Mas a gente não sabe como que vai ser. Se brincadeiras à parte, nós vamos hoje tratar do assunto Deus na visão espírita. Nós já falamos muitas vezes de Deus na visão espírita, já falamos outros temas, né? Mas já faz algum tempo. É possível até que nós esquecemos. Vamos retomar a nossa tarefa falando de Deus, né? Deus na visão espírita. A gente sabe que na visão espírita nós temos outro conceito de Deus, embora seja o mesmo Deus de todas as religiões. E quando Kardec inicia a sabatina, né, as perguntas com os espíritos de verdade, ele faz uma pergunta que é totalmente diferente, porque normalmente se pergunta quem é Deus. Ele perguntou quem é Deus, porque ele já tinha uma visão que Deus não era uma personagem física como nós pensamos, ou como a humanidade pensou até então, né? Deus não é uma personagem física. E nem Deus tem forma, como nós vamos ver.
Então ele perguntou: o que é Deus? E os espíritos responderam: inteligência. Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Isso aí nós entendemos, é a inteligência suprema, única, a maior inteligência de todo o universo. E tudo que temos aqui é originário de Deus, até mesmo aquilo que foram os homens que fizeram, porque os homens também são originários de Deus, né? Então, o que entenderam dessa resposta? Não ficou assim bem claro, Deus é esta coisa ou aquilo. Não, Deus é uma inteligência suprema, a maior inteligência, e é a causa primeira de todas as coisas. Não definiu uma forma, não definiu como é Deus, né? Ele só definiu que é inteligência e a causa primeira. Quer dizer, nada que aconteceu sem Deus. As religiões, de um modo geral, elas apresentam aos seus fiéis um Deus pronto, definido e determinado. Não é o caso da doutrina espírita. A doutrina espírita nunca se ousou pintar a imagem de Deus, né? E no passado sempre se pintou uma imagem de Deus. E se imaginou o quê? Um Deus velhinho, barba branca, ou com um chicote na mão, ou com um tridente na mão, né? Sempre ameaçando, um Deus ameaçador, um Deus vingador. Não é o caso da doutrina espírita, nós vamos ver mais para frente. Aqui, essa imagem, eu coloquei pensando nas vibrações. Tudo que nos envolve é a existência de Deus, é a presença de Deus. O que é que vocês podem ver? Tem um carro, tem um sol, mas tudo isso representa Deus na nossa visão espírita. Eu vou fazer um intervalo aqui, uma abertura, abrir um parêntese, para contar uma história do que o Divaldo contou. Essa história não estava na programação dessa palestra, e nem ela tem pouca coisa, mas eu achei oportuno, aqui nós estamos mostrando uma reunião mediúnica, né? E é o que acontece muito lá na Casa do Caminho. E essa história em si, ela nada teria a ver com o nosso tema, né? Nada teria com o nosso tema, senão num pequeno detalhe, num pequenino detalhe, que nós vamos ver mais adiante. Mas a história eu podia contar só a conversa onde está esse detalhe. Mas eu sei que todo mundo vai ficar curioso quando eu falo de história do Divaldo, né? Então é um fato verídico que veio aparecer lá na Mansão do Caminho. Mansão do Caminho, sabe que é o centro espírita que o Divaldo dirige, que ele tem dentro a Mansão do Caminho, na verdade, é a entidade, né? Tem um centro espírita lá dentro da Mansão do Caminho, e eles fazem os trabalhos todos como um centro espírita completo mesmo, né? E não poderia deixar de existir as comunicações, trabalho de comunicações com a entidade. Mas eu vou tentar contar agora, vou deixar até essa imagem e tentar contar, porque essa história, o outro dia eu ouvi, por coincidência, eu estava pensando em sair caminhar, eu mexo no celular, sai uma palestra muito boa do Divaldo, que eu não me lembro o que era. Eu fiquei ouvindo. No outro dia, ia sair, apareceu essa história. E eu achei ela
era oportuna, se bem como que eu disse, se fosse pensar no tema, eu nem colocaria, mas teve algo que chamou atenção. O Divaldo, ele acolheu lá um menino que deixaram na porta da Mansão do Caminho. Isso é muito comum acontecer. Aconteceu ao longo do tempo, aconteceu muitas vezes. E ele, criando esse menino, uma certa vez ele se preparava para uma excursão na Europa. Ficou até tarde, ele ia sair de madrugada, mas ficou até tarde arrumando as coisas, deixando, encaminhando toda a organização da Mansão do Caminho, do lar de crianças, né, que eles têm. E quando ele estava quase terminando, aparece aquele menino que chamava João, já de uma certa idade. Ele falou: tio, eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir, tem uma entidade que me, você já sabia, que me perturba, fala que vai me matar. Está difícil. Ele tomou providência, fez o passe, mas ele notou que tinha uma mancha, que significava um obsessor ali. Aí ele deixou ordem para que levasse ele no médico, naquela altura ele já tinha médico que foi criado dentro da Mansão do Caminho e dava assistência. Falou: fala para o Luiz, acho que é Luiz, não me lembro não, cuidar dele e qualquer coisa encaminhar, porque talvez vai precisar levar um psiquiatra. A história é difícil. Aí ele viajou. Quando ele estava em Roma, ele ligou lá para o lar, falaram: o João não está bem, ele vai ficar internado no hospital psiquiátrico. E ele ficou 45 dias, cada dia que ele ligava, o João estava num quadro piorado. Quando ele voltou, ele tomou consciência do quadro, fizeram uma reunião e ele foi o médium. O Divaldo foi o médico que recebeu, inconsciente. E a pessoa que estava ali, trabalhando como dialogador, foi muito bem, foi muito feliz nas colocações. Aí o espírito fala assim: esse malvado, fala o nome dela, um nome bem carregado, esse me matou. Falou: ele me sufocou com um travesseiro, um cobertor, ele e a minha esposa. Aí ele conta a história. Eu vou encurtar aqui, senão eu tomo muito tempo da palestra. E ele fala assim: eu encontrei disfarçada, cabelo cacheado, muito bonita, ela eu peguei. Está lá no hospital psiquiátrico. Ele conta a história, o dialogador não bate de frente com ele, fala: você tem razão, né? Porque um quadro desse eu também ficaria eu ficaria com vontade. Também acho que se fosse comigo, eu também queria matar. Lógico, o obsessor cresce. Mas ele fala: mas tem um detalhe. E começa a entrar, que vai ter consequência, que tudo que nós fazemos, recebemos, que a cobrança pertence a Deus e não a gente, né? Aquilo que a gente fala num diálogo com o Espírito. E vai falando, mas sem nunca contrariar o Espírito. Lá pelas tantas ele fala: Deus não existe, né? Ele bate ali e ele vai falando. Lá pelas tantas o Espírito fala assim: bom, desse Deus que você está falando, eu aceito.
mas aqueles deuses que me apresentavam lá, naquela época, Deus que tudo cobrava, eu não aceito. Então aí está o detalhe, né? O Deus diferente que a doutrina espírita apresenta. Mas eu sei que todo mundo vai querer saber mais ou menos o final da história, né? Então vou continuar contando. Resumindo, estou resumindo bastante. Que é palestra de mais de 1h30. Viu? Aí ele se propõe, ele fala assim: você vai perdoar? Perdoar não, nunca. Jamais eu vou perdoar ele. Nem ele, nem ela. Eles se disfarçaram, aí ele vai e fala que já é outra encarnação, que já faz tempo, né? Mas eu não vou. Vou fazer um acordo, você fica aqui 1 semana, depois você fala. E passou a semana, o espírito ficou lá, ele disse assim, ele falou: bom, eu vou fazer o seguinte, eu gostei daqui, porém não vou perdoar, vou esquecer, não vou matar ele mais, mas perdoar não perdoo. Sempre que acontecer coisa ruim com ele, eu vou festejar. Mas no outro dia, passado um dia, o hospital psiquiátrico telefonou que o Joãozinho estava bom. E ele vai, o médico, diretor da clínica, um psiquiatra muito famoso, não queria deixar, falou, ele tentou suicídio várias vezes. Não, eu falo, ele sarou-se. Aí o Divaldo bate um pouquinho de frente com o médico, né, com o diretor da clínica, psiquiatra, e fala dos fenômenos espíritas. Não acredito que existem essas coisas. Tudo bem, eu vou dar alta para ele então, mas na sua responsabilidade. Se esse menino não procurar o suicídio dentro de 1 semana, não tentar o suicídio, eu rasgo meu diploma e faço um chá e bebo. Ele falou: não precisa tanto não. Aí ele levou o menino bem, se melhorou, voltou no normal, não aconteceu nada. Daí uns tempos, o porteiro chama o Divaldo que falou: eu sei que não é hora de atendimento, mas tem uma senhora aqui muito desesperada na portaria aqui. E eu fiquei com dó. Aí ele vai chamar, manda ela entrar. Quem era ela? A mãe do menino. Mas que não sabia o nome do menino, já tinha ido procurar, viu falar que ele estava no orfanato. Tinha ido procurar em vários orfanatos, até que falaram lá, o Divaldo recebe. Ele descobriu que realmente era um menino. Depois tem uns confrontos com ele, que eu não vou entrar no detalhe, com o menino, e o menino pega um amor, eles alugam uma casa, e o menino vai morar com a mãe depois de um determinado tempo. O menino hoje é formado e tem um filho. Quem é o filho que reencarnou? O pai. E diz que não gosta do pai. Era o pai reencarnando como filho do filho, né? E diz que não gosta do pai. E muito menos da avó que está junto com ele. Mas ele conseguiu. Aí ele volta, depois de um dia, ele volta a chamar, volta no psiquiatra, levar um convite de formatura da universidade. Ele não falou o curso que o menino fez, do menino. Aí eu disse que o médico falou assim: bom, eu não rasguei meu diploma, nem fiz chá. Sabe por quê? Porque eu estou começando a gostar dessas coisas. Comecei a ler os livros de Kardec, como você falou, estou gostando dessas coisas. E está tudo bem hoje, né? O menino ainda, o menino ainda não aceita muito bem o pai nem a avó, que foram os dois algozes da existência, né?
Porque segundo ele diz, o menino estava com o joelho, né, tinha 15 anos, estava com o joelho no peito dele, sufocando ele, e a mãe segurando as pernas para matar ele, não teve. Então o quadro dele é vivo, o quadro do espírito ficou vivo, né? Depois ele não sabe agora ele não sabe por que ele não gosta do pai. Bom, a história por alto eu contei, deu mais ou menos para entender, né? Então vamos voltar no caso. Vamos voltar ao nosso tema. Bom, como nós falamos, Deus é inteligência suprema, a primeira inteligência, né? E não se pode dizer que Deus ele tem uma dimensão, né? Que a gente possa medir. Não tem uma dimensão definida, pois ele não tem uma forma, né? Própria, né? Uma forma humana que nós temos. Então Deus é aquilo que nós sentimos em todo lugar. Deus é um espírito, é a melhor definição que a gente pode dar para ele, né? Que se pode dar. A sua inteligência é luz e pensamento, certo? Então, irradia em todos os pontos do universo, vivemos mergulhados no pensamento de Deus. Nós vivemos mergulhados no pensamento de Deus. Ninguém vai pensar que está aqui simplesmente achando que Deus não está nem aqui. Não, nós estamos. Se Deus parar de pensar, nós paramos de existir. Deus é um pensamento contínuo, segundo diz o próprio Emmanuel, né? O próprio Emmanuel é um pensamento contínuo. E se ele deixar de pensar, se o pensamento de Deus parar um segundo, tudo vai água abaixo, né? O mundo se desintegra, tudo acaba. Então, por essa razão, nós repetimos o 4, né? O que prova para nós a existência de Deus, para nós espíritas? Nós temos aquele axioma, né? Não há um efeito sem causa. Todo efeito tem uma causa. E todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Se nós olharmos o universo, olharmos tudo à nossa volta, nós veremos que tudo foi feito numa inteligência, tudo bem sincronizado, tudo bem harmônico, e a gente tem milhões de planetas e astros, né? E satélites girando no espaço. Não tem choque, né? E nenhum invade a órbita do outro. A não ser quando é questão de meteorito, mas ninguém invade. Invade para um planeta e ainda mais, cada um girando numa velocidade diferente. A gente olhar nosso mundo aqui, nós vamos pensar, nós somos adaptados, nós fomos feitos para viver neste planeta. O nosso corpo foi projetado para viver neste planeta. Que nós vivemos nesse planeta dependendo. Alguém parou de respirar depois que entrou aqui? Não. É o lado divino. É o lado divino. O ar que nós respiramos, o oxigênio, o fluido cósmico universal, é um hábito divino. E nós vivemos, tudo depende dele, né? Eu tive a oportunidade de estudar alguns livros, estou estudando agora o livro Evolução em Dois Mundos, e a gente vê como tem
uma sintonia, tudo é sincronizado. No Evolução em Dois Mundos, a gente vê que o espírito, ele vagueou, ou ele evoluiu, desde lá do mineral, de uma forma, de uma forma ascensional, de uma forma sempre subindo, sempre crescendo. Ele foi, e a cada corpo que ele viveu, a cada estágio que ele viveu, ele se adaptou, ele criou uma condição que hoje nós estamos aplicando aqui na vida nominal. Nós vemos quando que se desenvolveu a voz, quando que cresceu o cérebro. Aquele livro é muito profundo, é difícil de entender. Eu não entendo a metade das palavras, mas entendo a mensagem, graças a Deus. Viu? É um livro, quem já leu o livro Evolução em Dois Mundos, sabe, né? É um livro não é fácil, que os termos que eles falam, é um termo muito científico, profundo. Precisaria estar com um dicionário do lado e anotando palavra por palavra. Ele não estudaria nada, né? Mas eu estudei também, durante o tempo que estava lá no hospital, eu estudei aquele livro Câncer, do Paulo César Frutuoso, Dr. Paulo César Frutuoso. Ele também fala ali, quem não tiver a oportunidade de ler, ele também fala do fluido cósmico universal que criou todos os nossos órgãos, criou todo o nosso corpo. Nós somos saídos do fluido cósmico universal, que é o fluido Deus divino, que invade todo mundo. Agora, em cada planeta, em cada mundo, em cada universo, ele adapta forma para viver naquele planeta, né? E por certas necessidades que o espírito tem que desenvolver. Então, não há efeito sem causa. E os efeitos que nós vivemos são todos inteligentes. Isso aqui eu coloquei uma frase, né? Uma colocação que está no livro Espiritismo para as Crianças. Eu li isso aí há mais de 50 anos, né? Bem mais de há uns 60, quase 70 anos atrás. E o Caio Barchuti faz, aquele livro do Caio Barchuti, faz uma pergunta: o que prova a existência de Deus? Depois ele coloca a resposta: tudo prova a existência de Deus, as maravilhas da criação, nós mesmos, o nosso sentido e o conjunto dos nossos órgãos. Tudo que o homem não fez é obra de Deus. Na oportunidade, eu estaria com uns 10 anos por aí, eu li e decorei, mas não entendi. Hoje eu leio e vejo quão profundo essa colocação, né? Que tudo prova, nós mesmos, né? A maravilha da criação. A criação, de um modo geral, se nós estudarmos o que é a criação, e nesse livro Evolução em Dois Mundos nós estudamos com profundidade, e nós mesmos fomos criados, projetados para viver neste mundo, o conjunto dos nossos órgãos. Que maravilha! Nós temos um universo dentro de nós, funcionando direitinho. Então precisamos pensar. Isso tudo é obra de Deus. E ele diz aí: tudo que o homem não fez é obra de Deus. Mas de um tempo para cá eu comecei a pensar por minha conta própria. Se você não concordar, não pode discordar, se não achar correto. Mas até o que o homem fez é obra de Deus. Vocês concordam? Porque a matéria-prima, de onde o homem tirou? Nós temos esse salão aqui. Foram os pedreiros que construíram, né? A pedido nossos, né? De nós daqui do centro.
as portas, tudo foi. Mas e a inteligência? Da onde vem a inteligência do homem? Se não houvesse Deus, o homem não teria feito nada. Hoje a gente pode falar isso com muito mais segurança, né? Não sei se vocês concordam, que isso é uma colocação exclusivamente minha. Prova-se a presença de Deus na ordem e na harmonia admirável que se manifesta nas mínimas como nas máximas coisas, né? As almas que nas asas da prece para ele se elevam, sente a sua presença e o poder de seu amor imenso, que se estende a todos os seres sem exceção. É o manancial onde bebemos as forças que carecemos para o desenvolvimento das nossas forças intelectuais e morais. Precisa comentar isso aqui? E nós sentimos essa presença. Isso aqui também está naquele livrinho, viu? Veja, eu acho que era muito profundo para dizer que isso era para criança, viu? E todo mundo, eu acho que todo mundo que faz uma prece observa isso, né? E observa que é Deus, né? Lógico que tem aqueles que, não obstante tudo, isso diz que é obra do acaso, né? Mas isso é problema, né? Isso aí é um quadro da natureza, né? Bom, então vamos ver os atributos. É lógico que se a gente for falar de Deus aqui, dos detalhes, a gente falaria 2 horas e não esgotaria o assunto, mas a gente tem um tempo, né? Os atributos da divindade. Ele é eterno, único, imutável, onipotente, soberanamente justo e bom. Então ele é eterno, porque Deus não teve começo e nem terá fim, né? Se a gente imaginasse um começo de Deus, alguém teria que existir para dar o começo em Deus, né? Então Deus é único, né? E se houvesse mais que um Deus, como acreditava no politeísmo, né? Como se acreditava no politeísmo, tanto na mitologia grega como na mitologia romana, estaria dividido, né? É possível que um Deus falasse assim, você fez a beleza, mas a beleza não está bonita, né? E coisa por aí, né? Então não existe. Tudo que é um Deus único. E quem trouxe isso para nós, né, foi o Moisés, porque o Moisés, na filosofia egípcia, nos iniciáticos egípcios, eles já tinham estudado isso e chegaram à conclusão. E por isso Moisés, que fazia parte disso, foi o escolhido para trazer para o povo, né, o povo hebreu, trazer a ideia da unicidade de Deus, Deus um ser único. Então por isso ele tirou um povo mais ou menos preparado, embora um povo grosseiro, um povo rudimentar, um povo hostil, mas ele tirou os que estavam preparados para receber essa ideia e criou o monoteísmo. Ele é imutável, porque se Deus fosse imutável, se ele estivesse pensando uma coisa, daqui a pouco ele estaria pensando outra, tudo iria para água abaixo, tudo desmoronaria, não teria estabilidade em nada, nem nós evoluiríamos. Então Deus é imutável, ele criou as leis e ele não muda as suas leis. O que muda, ou quem muda, somos nós que vamos progredindo e vamos assimilando melhor o pensamento de Deus. Então o nosso Deus hoje
é muito diferente do Deus do tempo de Moisés e mesmo do tempo de Jesus. É muito, porque nós hoje temos uma consciência de Deus, né? Eu estou dizendo do tempo, o pessoal, o vulgo. Não estou dizendo para Moisés e para Jesus. Eles conheciam o que era Deus. Só que o povo com quem eles trabalhavam não teria condição se eles falassem de um Deus como nós falamos hoje, né? Então eles sabiam que tudo viria no tempo certo. Bom, vamos voltar no caso. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Tudo pode, tudo sabe e está presente em todo lugar. Então esses três atributos de Deus, nós não pode se faltar um atributo desse, né? A onipresença, a onipotência, a onisciência e a onipresença não seria Deus. Então Deus está em todo lugar, tudo sabe o que vai acontecer, né? Então é por essa razão que a doutrina espírita muitas vezes não é confirmada pela Bíblia, pelo Velho Testamento. Não é porque foi falado numa linguagem que o pessoal entendia. Mas aquelas pessoas estudiosas encontra na Bíblia, nos ensinamentos, encontra tudo isso, todos esses conhecimentos. Mas, para o vulgo, o Espiritismo parte de frente com a Bíblia. Eu não sei se... Não vou contar uma historinha, não, senão passa muito do horário. Ele é soberanamente justo e bom. Dele não tem privilégio. Deus ama. Essa é uma expressão que está no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, né? Deus ama o verbo, o verme, com o mesmo amor que ama o arcanjo. Porque quem estudar esse livro, principalmente o Evolução em Mundo, e muitos outros livros, né? Os livros de Leon Denis, livro de Gabriel Delany, sabe que todo aquilo que se movimenta na Terra está em processo de evolução. E um dia vão chegar à condição de espírito inteligente, né? Espírito inteligente. Então Deus ama todos. E ele diz ainda mais, numa palestra do Haroldo Dutra Dias, que Deus ama o servidor dele mais fiel com o mesmo amor que ama um criminoso, porque ele sabe que esse criminoso, ele não é um criminoso, ele está criminoso. Ele vai passar, ele vai superar. É lógico que guardado as devidas proporções, guardado as devidas referências, mas ele ama com o mesmo amor, né? E ele confere a cada um exatamente o que cada um necessita. Deus, ele dá a cada um de nós o que nós necessitamos. E nisso é que nós chamamos de perdão. Porque ele dá o que nós necessitamos para que nós nos fortaleçamos. Mas aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Só que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, só vai permitir que nós colhamos quando estivermos em condição de colher. Então agora era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Então agora nós vamos para a nossa vibração, né? Vocês querem apagar a luz? Não.
a gente não está fazendo passe presencial, né? Mas, imagina aqui, imaginemos o Mestre Jesus colocando as mãos sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares que não puderam comparecer, sobre aqueles que fazem pedido, cuja lista é bastante extensa, né? Para que todos recebam neste momento, todos recebam a visita dos amigos espirituais do Padre, né? E vamos aproveitar e distender os nossos pensamentos aos nossos irmãos que ainda sofrem, os irmãos que passam pela experiência do coronavírus, para aqueles que estão enfrentando essa quarta onda que está vindo, para que, acima de tudo, seja inspirada as suas inteligências, sejam inspiradas as suas consciências, para que o homem se precaveja, para que o homem se precate, se prepare, não cometa abuso, não ache que tudo acabou. Não. Provavelmente tenhamos alguns anos de convivência para poder conviver. Essa pandemia, tão divino Mestre, te rogamos que teus prepostos levem todos os recantos, o amor, a esperança, mas a consciência para cada um de suas responsabilidades diante do fenômeno que estamos vivendo. Abençoa todos, permitir que nós retornemos aos nossos lares, agora recebendo os fluidos benéficos dos teus prepostos e pronto para enfrentarmos mais uma semana. Abençoa todos nós, despeça-nos na tua paz. Obrigado, Senhor. Que assim seja.